Olá, gente, tudo bem? Então a gente está aqui para fazer mais uma aula PUC, né? Temos alguns exercícios aqui bem específicos da prova, né? Bem característicos da prova que a PUC faz. A prova da PUC que tem uma característica bem específica de trabalhar alguns temas, como geopolítica internacional, relações internacionais, processo de independência de alguns países e também algumas características da geografia física, algumas questões de geografia física, é importante a gente ficar ligado. Sem falar em algumas questões do Rio de Janeiro. Apesar de nessa aula a gente não trabalhar Rio de Janeiro, é importante ficar ligado nas questões de Rio de Janeiro, os módulos de Rio de Janeiro, que a PUC costuma trabalhar. Essa aula especificamente trabalha mais questões da geopolítica internacional e de geografia física, né? E a primeira questão já é uma questão de geopolítica envolvendo o Brasil, relações com outros países, que é importante a gente ficar bem ligado. Olha a questão número 1. Os investimentos diretos da China no Brasil aumentaram vertiginosamente nos últimos anos, conforme pode ser observado no gráfico a seguir. Ele vai mostrar um gráfico apontando o crescimento exponencial aí dos investimentos em dólares da China feitos no Brasil. A partir de 2005 eram 8 milhões, né? 2006 tem uma queda, mas a partir de 2007 passa para 24 milhões, depois 38 milhões no ano seguinte, 82 milhões em 2009 e em 2010 chega à casa dos 10 bilhões de dólares. Né? Então é um investimento muito alto que tem um sentido. Né? A partir de 2003, 2004, os acordos que o Brasil começa a fazer com a China, sobretudo envolvendo a exportação de soja, exportação de minério de ferro, mas basicamente gêneros agrícolas, bens primários, eles fazem com que o Brasil tem um crescimento de produção muito grande, de produção e de produtividade. Né? O Brasil, sobretudo ali concentrado na região centro-oeste, tem uma produção de soja que cresce muito mais para atender a demanda do mercado chinês, né? E também isso não deve ser descolado das relações que o Brasil e a China começam a desenvolver, considerando a relação com os BRICS. Né? E aí, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com essa parceria mais próxima aí de Brasil e China a partir de 2003, 2004. Então, como o gráfico vai trabalhar a partir de 2005, ele já começa a explorar aqui alguns resultados dessa parceria. Né? A China tem uma demanda muito grande da soja, em função de ter um rebanho muito grande de animais e a soja ser também base da produção de ração de animais. E o Brasil tem uma produção de soja com altíssima produtividade, considerando principalmente aí a região centro-oeste, o Mato Grosso, a fronteira agrícola da soja, a fronteira agrícola do agronegócio, que, aliás, avança hoje para a Amazônia e isso causa alguns problemas para a gente. Então, vamos lá. Sobre esses investimentos, é correto afirmar, começar pela letra E. Relacionam-se à flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que tem atraído investimentos chineses, sobretudo para o setor de biotecnologia. Infelizmente, não é o caso. Né? O Brasil não tem exportado por bens tecnológicos, o Brasil tem exportado bens primários. Aliás, esse é um grande gargalo da nossa economia e do nosso desenvolvimento. Então a letra E não pode ser. Letra D. Concentram-se na produção pecuária, visando atender a crescente demanda de sua carteira de negócios no mercado norte-americano. A gente está falando de um acordo aqui que é entre Brasil e China. Então, nesse caso, o Brasil passa a depender menos do mercado norte-americano, assim também como a China não é tão dependente assim do mercado norte-americano. O mercado norte-americano, apesar de ser super importante num cenário de globalização, não participa diretamente envolvendo o contexto desse gráfico e dessa questão. Letra C. Devem-se à necessidade de a China diversificar e expandir sua indústria pesqueira para além do Sudeste Asiático. Também não é o caso das questões que envolvem as parcerias, os bens que envolvem a parceria do Brasil com a China. Letra B. Originam-se principalmente da falta de qualificação da mão de obra no setor agrícola na China nos últimos anos. Né? E também não é o caso. A China tem uma grande parte do seu território que não tem agricultura mecanizada, é verdade, mas não é por conta desse motivo que existe a parceria da China com o Brasil. A parceria da China com o Brasil é muito mais numa relação de oferta e demanda, embora a gente deva considerar que essa exportação de soja e de minério de ferro do Brasil, principalmente a soja, para a China, de exportação para a China, ela é uma exportação feita de uma produção agrícola altamente mecanizada e quimificada. Então a qualificação técnica
desse setor agrícola, do agronegócio, ela é bem alta. E olha a letra A. Destinam-se principalmente à produção de matéria-prima no Brasil, destacando-se o minério de ferro e a soja, né, os principais produtos que envolvem essa relação aí Brasil e China. Então a gente vai lá e marca o gabarito letra A, ok? Olha aí, galera, a questão número 2, muito interessante, ela vai trazer um texto aí sobre as doenças tropicais, né, e vai mostrar um mapa também. Veja bem, doenças tropicais surgem graças a um conjunto de fatores biológicos, ecológicos e evolutivos que condicionam a sua ocorrência exclusivamente nas proximidades do Equador, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, né, a faixa tropical do planeta. Porém, a perpetuação das doenças tropicais em países aí situados depende fundamentalmente da precária situação econômica vigente e é consequência direta do subdesenvolvimento. O que o texto está dizendo a rigor? Está dizendo que vários fatores biológicos, inclusive, vão conduzir a um número maior de doenças aí na faixa tropical. Porém, elas não se justificam somente pelos fatores biológicos, não seria um determinismo geográfico. Ele está dizendo que a questão econômica, de precariedade, das relações, por exemplo, de saúde pública desses países, que é mais decisiva no caso de esses países terem mais doenças. E também de serem doenças que são contagiosas, né? E pelo fato da fragilidade de países como esse, no sentido do setor de saúde pública, na própria fragilidade da sustentabilidade econômica desses países, acaba com que essas doenças se perpetuem aí e a dificuldade de controlar é cada vez maior. Ele vai mostrar um mapa também do risco de ocorrência da malária, só para dar um exemplo, né, na faixa aí intertropical do planeta, e passa aí pelo Brasil, boa parte do continente africano, né, boa parte do continente sul-americano também. E ele mostra aí, em branco, os países sem risco, né, as zonas sem risco, em cinza o risco médio e num cinza mais escuro, o alto risco, né? A gente percebe que a África, principalmente a África subsaariana, tem aí uma concentração de países com alto risco de malária que vão exemplificar aquilo que o texto falava, né? As relações econômicas são muito mais responsáveis pela perpetuação de doenças como essa do que as relações físicas, do que o quadro físico, né? Ou seja, é uma questão muito mais de saúde pública, de baixos IDHs, de precariedade das condições de vida, do que mesmo de uma condição física e geográfica. Muito bem, entendendo tudo isso, a questão vai perguntar o seguinte: com base no mapa e em seus conhecimentos, indique a afirmação correta. Letra A. O recente desenvolvimento econômico alcançado pela Índia e pela Indonésia favoreceu a erradicação da malária desses países, apesar da tropicalidade. Então a gente vai imediatamente olhar ali a Índia e a Indonésia, que ele vai falar aí, né? E a gente percebe que na Índia, principalmente, ainda, e na Indonésia também, ainda existe aí um médio risco, né? Ou seja, não foi erradicada a malária. Então, a princípio, a gente já chega e corta a letra A. Letra B. O clima tropical, quente e úmido, permite a rápida proliferação da malária em países como Peru, Chile e Colômbia. Perceba, nem todos esses países, por exemplo, o Chile, tem o clima tropical quente e úmido, né? O Chile tem uma influência muito forte dos Andes e não tem aí no seu território o clima tropical quente e úmido. É importante ficar de olho nessas sutilezas das respostas. Letra C. A concentração da malária no nordeste do Brasil deve-se à precariedade do saneamento básico na região semiárida. Cuidado para não ser ansioso e marcar logo essa. Olha lá o nordeste no mapa do Brasil, ele está sem risco de malária, né? Então, onde a gente observa a malária no Brasil aí? Na região norte principalmente. Norte e um pouquinho aí do centro-oeste. Letra D. Na África subsaariana, nota-se alta concentração de malária, fruto da tropicalidade, o texto já mostrava isso, e da miséria que assola a região, né? Então aí ele associa as duas informações, tanto a afirmação do texto quanto a afirmação do mapa, né? A afirmação da tropicalidade e tudo mais, e também a questão da concentração da malária aqui, sobretudo nos países da África subsaariana, os países mais subdesenvolvidos do planeta. Ok? Então a gente chega lá e marca a letra D. Só para explicar por que não pode ser a E, na Amazônia brasileira, a morte por malária foi erradicada. Aí você já para por aí, porque a gente observa que ainda existe um
um risco médio aqui em toda a região norte brasileira, na verdade toda a grande Amazônia legal aí da América do Sul. Ok? Então, amigos, a gente chega na número 2 e marca o gabarito letra D. Muito bem. Gente, olha o número 3. O número 3 é uma questão grande, com muita informação, e é importante que a gente fique ligado em cada sutileza. Nesse sentido, é sempre bom reforçar aquela recomendação da gente marcar bem a prova, as informações relevantes e os erros que podem passar, às vezes, despercebidos. Vamos lá. O crescimento econômico mundial pós-Segunda Guerra foi propiciado especialmente pelo crescimento da atividade industrial, que trouxe, além do desenvolvimento, vários problemas ambientais que comprometeram a qualidade de vida da população. Vários movimentos sociais reuniram pessoas com preocupações com o futuro do planeta diante do modelo econômico vigente. E para discutir esses problemas, grandes conferências internacionais foram organizadas. Essa questão das conferências internacionais, ela ganha destaque sobretudo na década de 60, principalmente nos Estados Unidos e nos países da Europa desenvolvida, vamos dizer assim, da Europa Ocidental, muito em função do que as pessoas estavam vendo acontecer nesses países. Um desenvolvimento industrial que até então não tinha um contraponto, não tinha um contraponto de pensar que um desenvolvimento industrial baseado em queima de combustíveis fósseis, um desenvolvimento agrário baseado já numa mecanização e numa quimificação. Ou seja, ainda era muito pouco explorado o contraponto desse modelo de desenvolvimento capitalista de alta produtividade, tanto na indústria quanto no campo. Então, a partir da década de 60, começam a surgir movimentos contrários a isso, junto com uma onda de grandes movimentos de contracultura. Mas o movimento ambientalista começa a questionar esse padrão de desenvolvimento baseado na queima de combustíveis fósseis, baseado num modelo de altíssima produtividade na indústria, no campo, e começam a surgir pequenos grupos que começam a pressionar os governos. Mas aonde? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque eles estavam vendo acontecer isso mais diante dos seus olhos. Além do mais, esse movimento ecológico ou movimento ambientalista também vai ter uma outra pauta, que era a pauta contrária aos testes nucleares, porque a gente está vivendo um contexto, na década de 60, de Guerra Fria, e esses países realizando testes nucleares, cada vez mais a discussão se ampliava sobre os efeitos nocivos, inclusive desses testes, e também desse padrão grande de desenvolvimento a qualquer custo. Cada vez mais se reconhecia que esse padrão era um padrão insustentável, no sentido de degradar com força e com velocidade os recursos ambientais, os recursos naturais. Então, nesses países começam a surgir movimentos, esses movimentos vão ganhando força, vão pressionando os estados, vão pressionando também a ONU, e a ONU, em 72, organiza a primeira conferência para discutir o ambiente humano, na perspectiva dos líderes de Estado. Essa conferência, em Estocolmo, em 1972, ela divide dois grupos de países claramente. O grupo de países que defendia um desenvolvimento a qualquer custo, inclusive o Brasil, países que em 72 estão vivendo um crescimento econômico acelerado. O Brasil está vivendo aí o seu milagre econômico, então está construindo obras faraônicas, está crescendo, está explorando a Amazônia, está encontrando recursos na Amazônia, e o Brasil não queria, nesse momento, um discurso de sustentabilidade, assim como outros países que também estavam vivendo esse momento de crescimento econômico, até os próprios Estados Unidos. Então, alguns países vão defender a ideia de que não, desenvolvimento a qualquer custo, e outros países vão defender a ideia de desenvolvimento zero, ou crescimento zero, sobretudo os países nórdicos. A Noruega liderou esse movimento. Porém, essa ideia de crescimento zero também ela é um pouco estranha, porque significa que os países encontraram um padrão de desenvolvimento em que ele não deve mais avançar. E o desenvolvimento, o progresso econômico, necessariamente, naquele momento, na mentalidade daquele momento, implicava a degradação do meio ambiente. Então, os países discutem pela primeira vez o destino ambiental do planeta e, enfim, a partir daí começam a surgir, a partir de 1972, Estocolmo 72, começam a surgir deliberações, tanto para países desenvolvidos quanto para países subdesenvolvidos, a respeito do meio ambiente global. Então, depois de 72, tem um conjunto de conferências, tem o relatório Brundtland, que sai logo em seguida, na década de 80 já,
quando a primeira vez surge a palavra sustentabilidade, né, que é uma tentativa de conciliar essas duas ideias, né, um crescimento econômico, mas que também leva em consideração a manutenção dos recursos naturais para as gerações futuras. Logo depois nós temos a Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, onde dela saem temas interessantes, como, por exemplo, a Agenda 21, a questão vai falar um pouco disso também, né? Uma agenda para o século 21, não só levando em consideração os aspectos físicos, biológicos, mas também os aspectos sustentáveis, envolvendo questões de relações humanas, né? Relações sociais, relações de trabalho mais sustentáveis. Né? Então, até 92 ainda tem uma grande representatividade esses encontros, mas infelizmente o que nós vimos é que a Rio+10, né, que acontece na África do Sul 10 anos depois de 1992, e a Rio+20, que acontece aqui no Rio de Janeiro em 2012, já foram conferências mais esvaziadas. Esvaziadas tanto no sentido literal de presença de líderes ser muito menor, mas também esvaziada no sentido de cada vez menos soluções surgirem. Então ele vai dizer aí, analise algumas afirmativas abaixo sobre as conferências internacionais. Número 1, verdadeiro ou falso? A Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 72, na Suécia, alertou sobre como as ações humanas estavam causando a degradação da natureza e criando graves riscos para o bem-estar e para a sobrevivência da humanidade. Até aí, tudo bem. Dentre os resultados, foi elaborada uma declaração de princípios, de comportamento e responsabilidade sobre o meio ambiente e um plano de ação que convocava apenas os países subdesenvolvidos a propor soluções sobre os vários problemas ambientais. Mas, amigos, em 1972, os países subdesenvolvidos eram muito menos industrializados do que eles são hoje. Então, não era uma preocupação ambiental no planeta. Naquela época, em 72, a grande preocupação ambiental era justamente com os países desenvolvidos e não com os subdesenvolvidos. Então, a número 1 não pode ser correta. Número 2. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992, que ficou conhecida como Cúpula da Terra, ou Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, teve, entre vários objetivos, examinar a situação ambiental desde 72 e suas relações com o estilo de desenvolvimento econômico vigente. Esse evento, organizado pela ONU, rendeu uma série de tratados e acordos de grande importância, dentre eles a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade. Certinho. Número 3. Em 2002, a ONU organizou mais um evento, tentando estabelecer ações globais de melhoria da qualidade de vida. O evento ficou conhecido como Rio+10, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentado, que se realizou em Joanesburgo, na África do Sul. Nesse evento, houve poucas deliberações, devido ao cenário de incertezas econômicas mundiais. Como eu disse, foi já uma conferência mais esvaziada de ações, né? E muito em função do que a gente está vendo acontecer na virada da década de 90. Né? Muitos países em grande crise econômica, inclusive o Brasil ainda saindo da década perdida, e o mundo entrando numa nova ordem mundial, né? Se restabelecendo geopoliticamente. E a número 4. A Agenda 21 é um programa de ação que objetivava promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social, certinho, e eficiência econômica. Tudo isso é muito importante para dizer o que é a Agenda 21. Tá tudo certo. Trata-se de um documento consensual resultante de uma série de encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas com o tema meio ambiente e suas relações com o desenvolvimento, assinado durante a Conferência de Estocolmo, que foi lá em 72. Então tem um erro histórico aí. A Agenda 21, ela só é uma ação que surge na Rio 92. Né? Então, ela não aparece lá em Estocolmo ainda, se não era uma discussão em Estocolmo, assim como lá em Estocolmo 72, sequer existia discussão sobre sustentabilidade ainda. Estocolmo é só uma primeira aproximação do tema. Então, que a gente chegou à conclusão que as afirmações corretas, são apenas a 2 e a 3, e a gente marca aí o gabarito letra A. Tudo bem? Isso aí. Então, gente, a questão número 4 aqui, né, é uma questão importante, bem atual,
vai falar sobre o governo do presidente Lula e a sua relação com o FMI. Durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciozinho de 2003 até finalzinho de 2011, né, finalzinho de 2010, início de 2011, uma das conquistas mais relevantes de sua administração foi o pagamento da dívida externa ao FMI, Fundo Monetário Internacional, que devido à sua política econômica recessiva, imposta aos países devedores, configurou-se como um entrave ao desenvolvimento socioeconômico, pois para o FMI a prioridade era garantir o pagamento da dívida externa. Ele mostra uma charge aí, o sujeito feliz, porém enforcado, né? Oba, o FMI nos emprestou 30 bilhões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer da política recessiva do FMI, cada vez mais comum e mais visível, quando a gente considera o caso grego, que é o seguinte: o FMI é considerado o chamado enfermeiro do capitalismo. Por quê? Porque ele tem a função de socorrer os países quando já estão na situação mais grave de crise econômica, né? Então ele tem uma função bem pontual, né, e precisa de conceder crédito àqueles países que não têm mais a quem recorrer. Só que também, por outro lado, como também mostra a charge, o FMI impõe algumas condições bem agressivas para o pagamento dessa dívida, né, para o pagamento desse dinheiro, desse recurso que foi emprestado. E aí envolve as chamadas medidas de austeridade, cada vez mais comuns, né, mais comuns aí nos noticiários, sobretudo quando a gente pensa aí no caso grego, da crise grega. O que são medidas de austeridade? Podem ser questões de redução de gastos públicos, privatização de empresas estatais, né, e consequentemente redução de cargos públicos, redução de salários, né? Então, se o FMI, por um lado, empresta dinheiro, por outro lado, essas medidas também são grandes entraves para o desenvolvimento das economias. Então, é um mal que acaba, às vezes, sendo uma restrição importante para o próprio crescimento econômico. Beleza? Então, ele está mostrando aqui essa questão, né? Hoje, o caso grego é muito exemplar disso, né? Porque a Grécia hoje negocia essas medidas de austeridade justamente com o FMI para poder, enfim, ter mais prazo, para poder também reduzir as questões, essas medidas de austeridade serem menos agressivas, e a população grega, sobretudo os jovens, tem ido às ruas falando: olha, nossa taxa de desemprego está altíssima e vocês ainda estão colocando medidas de austeridade muito agressivas no nosso país. Só para a gente entender e situar essa situação, esse tipo de situação. Então, olha, a partir das informações acima, assinale a alternativa que condiz com uma medida do FMI para promover a liberação de créditos para países em crise. Muito bem, isso que a gente falou. Letra A. Uma estratégia de combate à inflação imposta pelo FMI é o aumento de juros pagos em investimentos como a poupança e a diminuição de taxa de juros cobrados pelos bancos, com base na lei da oferta e da procura. Não se incentive, para que, baseado na lei da oferta e da procura, não se incentive o consumo excessivo e consequente inflação. Galera, até tem o aumento dos juros, na verdade, né? Então, ele fala aqui do aumento dos juros, mas na verdade não é um aumento dos juros visando estimular o consumo, né? A gente vai ver que as outras opções, as outras alternativas, vão mostrar medidas mais claras que o FMI consegue utilizar para impor suas medidas de austeridade. Olha só a letra B. O FMI, em geral, impõe um rigoroso combate à inflação por meio de restrição dos gastos públicos. Galera, esse é o ponto fundamental do FMI. O FMI vai atacar direto nos gastos do governo, nos gastos públicos, e interferir pouco na dinâmica de juros, por exemplo, envolvendo bancos, né, que a letra A diz mais. Então, um rigoroso combate à inflação por meio de restrição dos gastos públicos, limite ao aumento salarial, como forma de obrigar governos devedores a ter dinheiro para pagar os juros da dívida. Então, esse é o ponto preciso que o FMI, como característica, tem explorado melhor. Então, a gente deixa a letra B aí em atenção. Letra C. O FMI propõe grande valorização da moeda dos países devedores. Começa por aí. Por que o FMI teria interesse em valorizar as moedas? A gente observa o contrário. Esses países que têm vivido a grande crise econômica, ou então um momento de recessão, a primeira coisa, o primeiro indicador social que a gente observa logo e financeiro é a queda monetária, é a desvalorização monetária, sobretudo em relação ao dólar, né? Então a gente observa que hoje a Grécia, como está em crise, ela representa aí e por fazer parte da zona do euro,
ela ainda consegue manter a sua moeda valorizada, mas se a Grécia não fizesse parte da zona do euro, com certeza a moeda estaria em queda, e a gente vê a situação do Brasil hoje, né? O Brasil enfrentando essa dificuldade econômica, vê o real ficando cada vez mais desvalorizado em relação ao dólar. Hoje o dólar chegou a R$4, né? Então, a gente vê o contrário do que a letra D está falando. O FMI não vai valorizar a moeda, ele vai exatamente ajudar a desvalorizar. Letra D. Em geral, as medidas impostas pelo FMI recaem sobre a maioria da população, pois é bem mais fácil para o governo reduzir os salários e ampliar os gastos públicos em saúde e educação que controlar os preços das mercadorias e serviços oferecidos. Não existe esse tipo de diferença. É verdade que a população que vai sentir mais, mas é porque o governo, nesse processo de redução de gastos públicos, também vai ter que reduzir gastos na saúde, na educação, nos setores sociais. Então a população acaba pagando, mas por esse motivo. O Estado não vai preferir controlar os preços das mercadorias e dos serviços em detrimento das condições sociais. O que é péssimo, porque quando um país, uma democracia, tem que atuar nessas medidas de austeridade, nessas reduções de gastos públicos, isso é altamente impopular para a figura que está ali como presidente da República. Porque ele está cortando mesmo o dinheiro da educação, está cortando mesmo o dinheiro da saúde, mas como uma imposição internacional, uma situação de dependência alta econômica desse setor aí, desse banco, desse fundo que é o FMI. Letra E. O FMI tem o objetivo de salvar as economias de crise econômica, emprestando recursos para esses países com taxas de juros baixas e longos prazos para o ressarcimento dos empréstimos. Isso não acontece. Os prazos geralmente são curtos e os juros são altos. Beleza? Então, você corrige aí o que tem de errado e marca o gabarito letra B. Tá certo? Então, gente, a questão número 5 é uma questão que tem um esquema complexo aí, mas que a gente conhece muito bem, que é o ciclo das rochas. Né? Analise a figura e você vai analisar essa figura no sentido horário. Né? Começando por esse ponto preto aí, onde está escrito plutonismo. É importante lembrar o que processo é esse de plutonismo. Né? O plutonismo ele é um processo chamado de rochas magmáticas, de produção de rochas magmáticas intrusivas. É importante lembrar que as rochas magmáticas podem ser intrusivas, aquelas que se formam dentro da crosta terrestre, ou extrusivas, aquelas que vão se solidificar depois do extravasamento do magma. Né? Então, o plutonismo são as rochas magmáticas intrusivas. Elas se formaram no interior da crosta terrestre, através do mesmo processo, né, de extravasamento do magma, só que ele não chega na superfície. Ele entra na crosta e se solidifica ali mesmo. Com o tempo, com a erosão, ele vai aparecer na superfície. Então, ele dá um exemplo aí de granito, que é uma rocha bem comum aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, seguindo mais um pouco para cima, ele vai dizer aí, magma e fusão vai formar aí as rochas ígneas a partir do processo de cristalização, ou seja, a solidificação do material magmático. Seguindo um pouco mais, essas rochas ígneas vão passar pelos agentes externos, né, da formação do relevo. Ele destaca aí o intemperismo e a erosão, e através disso eles vão se transformar em pequenos sedimentos, como ele mostra, seixo, areia, silt, argila. O que ele está mostrando aí? A erosão e o intemperismo vão fazer com que aquela rocha magmática se fragmente, né, e se decomponha e se fragmente em pequenos pedaços e seja transportada para um outro lugar, né, o processo de erosão. Muito bem, aí ele chega a partir de um outro processo, que é o processo de compactação e cimentação, ou seja, esses sedimentos foram transportados, foram depositados em um outro lugar, e quando eles foram depositados em outro lugar, eles começam a se compactar. Né? Quando eles começam a se compactar e se cimentar, esses dois processos que ele está mostrando aqui, com o nome técnico de diagênese, essas rochas, esses sedimentos vão se transformar ao longo do tempo geológico em rochas sedimentares, como ele mostra aí, ó, conglomerado, arenito, argilito, folheto, calcário, enfim, carvão, exemplos de rochas sedimentares. Ou seja, como que as rochas sedimentares se formam? Através do processo de intemperismo, de erosão e sedimentação e compactação desses sedimentos, transformando eles em rochas sedimentares. Muito bem. Através de outros processos, como o processo de calor
e pressão que acontecem no interior da crosta terrestre, essa rocha sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica. Por quê? Essas altas pressões e também altas temperaturas no interior da crosta terrestre vão fazer com que o material daquela rocha que antigamente era sedimentar e que antigamente ainda mais era magmática, se transforme, sofra uma alteração da sua estrutura molecular. Ou seja, ela deixa de ser uma rocha sedimentar e passa a ser um novo tipo de rocha. Ela passa, portanto, por uma metamorfose. E por isso a gente chama esse novo tipo de rocha metamórfica. É esse desenho aí, já no finalzinho do ciclo. Ele dá alguns exemplos. Gneiss, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro também. Quartzito, mármore, ardósia. Muito bem. Então, esse ciclo mostra que cada rocha pode se transformar em outro tipo de rocha a partir de alguns processos específicos. Tudo isso no tempo geológico. Então, muito bem. De acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta uma informação correta. Letra A. As rochas magmáticas são formadas pela ação do intemperismo e das pressões no interior da crosta. Galera, as rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma, ok? Então a letra A não pode ser. Letra B. O tipo de rocha que se forma depende das transformações climáticas presentes na região. As transformações climáticas, elas são agentes externos apenas. A gente viu, através desse ciclo, que há também agentes internos favorecendo aí a formação de tipos de rocha. Por exemplo, a rocha metamórfica, ela só vai se formar internamente. O clima não tem nada a ver com isso. Então a letra B não pode ser. Letra C. A rocha sedimentar origina-se da pressão e da temperatura que as rochas são submetidas. Isso não é a rocha sedimentar, galera. Isso aí ele está dando o exemplo de uma rocha metamórfica. Ele poderia estar falando certo se ele estivesse falando de rocha metamórfica e não sedimentar. Letra C não pode ser. Letra D. O metamorfismo da rocha ocorre quando são submetidos à ação do intemperismo e da erosão. Outra coisa errada. O metamorfismo ele vai acontecer no interior da crosta terrestre. Ele não vai acontecer no exterior. Ou seja, os agentes externos não interferem no processo de metamorfismo. Quem interfere são agentes internos. Então a letra D não pode ser. E letra E. A cristalização do magma é responsável pela formação das rochas ígneas, outro nome para as rochas magmáticas. Beleza? Então, bem tranquilo, a gente marca aí letra E, que é o gabarito certo dessa questão. Tudo bem? Então, gente, a questão número 6 aí, ela tem um quadrinho aí grande, né? Reflita sobre a imagem e responda. Com a queda do Muro de Berlim, o mundo finalmente se vê livre do perigo vermelho, a democracia triunfou e uma nova era de paz e prosperidade se inicia. Barreiras protecionistas foram derrubadas. Então ele está falando de uma nova ordem mundial, né, com a expansão da globalização, queda do Muro de Berlim e também a queda dos países soviéticos. Outro quadrinho. A internet e o livre trânsito das mercadorias fazem a felicidade de milhões de consumidores. O mundo festeja, viva a globalização. E aí tem um monte de marca, IBM, McDonald's, né? Viva a globalização. Mas alguns poucos, pobres de espírito, teimam em não abraçar a modernidade. Velhas estruturas ameaçam o mundo livre. Ele mostra aí alguns guerrilheiros, a cara de árabes, né? Não vamos fraquejar. Estejamos sempre alerta contra os inimigos da liberdade. Para eles, simples palavras não bastam. E aí o cara já segurando uma arma, um míssil, né? Uma ação depurada às vezes é necessária para que o mundo viva em paz. O preço pode parecer alto, e aí, bum, cai a bomba. Mas esta é a nossa maneira de garantir a qualquer bom cidadão deste planeta o direito de escolher e beber a sua Coca-Cola preferida, né? Sua cola preferida, muito bem. Então, é uma questão da globalização, mais uma questão de várias possíveis das contradições do processo de globalização. Por um lado, nós estamos celebrando o fim das fronteiras, por outro lado, as fronteiras ganham cada vez mais força, enfim. Se por um lado se fala que estamos vivendo num mundo de paz, cada vez nós vemos mais investimentos em armamentos, enfim. Uma das várias contradições do processo de globalização, que é altamente contraditório e dialético. Muito bem. Sobre as principais definições de globalização, a única afirmativa adequada é, letra A,
é uma economia mundo, legal, que só integra as economias dos principais países capitalistas. Galera, pode até parecer certa essa, mas toma muito cuidado, porque embora países subdesenvolvidos pareçam pouco integrados da dinâmica mundial, na economia mundo, hoje o que a gente vê claramente na globalização é um processo de interdependência econômico. Quando eu falo interdependência, eu não estou querendo dizer que todos os países dependem uns dos outros de igual maneira, de igual forma. Uns países dependem dos outros a partir daquele contexto, daquele cenário da divisão internacional do trabalho, né? Por quê? Há alguns países que são integrados ao sistema mundo, a uma economia mundo, como produtores de bens primários. Eles deixam de estar integrados? Não, continuam integrados. Beleza? Então, não são só as economias dos principais países capitalistas que estão integrados. Os países mais subdesenvolvidos, de uma forma ou de outra, acabam também integrados ao processo. Então, a letra A não pode ser. Letra B. É um sistema mundial onde todos os países fazem parte e têm oportunidades iguais no mercado internacional. Aí também forçou a barra, porque quando a gente percebe que o processo de globalização avança, né, principalmente depois dos anos 90, a gente também observa que é um processo que é o processo de expansão do capitalismo. Né? Mais uma forma de expansão do capitalismo e, por tabela, é um processo que gera novas desigualdades, né? Sendo que as desigualdades estão cada vez mais no nível global. Veja, a globalização ela faz a gente observar uma coisa que é a seguinte: a desigualdade está tanto no nível mais local possível, ela é observável no nível local, na cidade onde você mora, no município onde você mora, mas também ela é observada nas relações internacionais entre países. Ou seja, a globalização ela faz a gente perceber que a ampliação das desigualdades é multiescalar. Né? Então, essa coisa de oportunidades iguais para todos os países, a gente não cai mais nessa. Letra C. É uma aldeia global. Né? Uma ideia que foi defendida por muitos anos por aqueles que pregavam a globalização como algo essencialmente positivo. Né? A ideia de aldeia global, né? De que as fronteiras desapareceriam, né? De que todos os países seriam irmanados, ocorreria uma livre circulação de pessoas, de capital. E a gente vê cada vez mais que isso não é uma realidade, olha só. É uma aldeia global onde não existem diferenças culturais, políticas e econômicas. O que a gente tem visto no mundo hoje é um crescimento real dos nacionalismos. A Europa é um caso exemplar. A gente percebe que hoje na Europa, com a crise econômica, principalmente depois de 2008 isso se acentua ainda mais, ganha força o discurso de extrema-direita e o discurso nacionalista. Não, eu não sou cidadão europeu, que foi uma coisa que a União Europeia tentou a qualquer custo criar. Eu não sou cidadão europeu, eu sou cidadão alemão. Eu não sou cidadão europeu, eu sou cidadão húngaro. Né? Aquele grego lá não tem nada a ver comigo. Então, aquele português imigrante não tem nada a ver comigo. Então, hoje os nacionalismos crescem, só para dar um exemplo, no caso europeu. Então, essa ideia de não ocorrem mais diferenças culturais, políticas e econômicas, cuidado com isso, porque isso não é real. Letra D. É um shopping center global. A metáfora é interessante, né? Onde todos podem consumir, ter acesso à internet, usufruir dos avanços tecnológicos e viver plenamente o mundo das relações virtuais. É interessante ter uma alternativa dessa, que embora a gente já saiba que está errado, é um discurso muito comum, né? Agora com a globalização todo mundo tem internet. A gente sabe que nem no Brasil não é a maioria da população que tem acesso à internet. Então você considera o mundo todo, né? Então essa ideia é uma ideia muito falaciosa, uma ideia que ainda persiste nos centros urbanos, nas metrópoles, mas está longe de ser uma realidade mundial. Se você observar aí, boa parte do continente africano não tem sequer a infraestrutura que possibilita a internet. E letra D. É considerado um mundo sem fronteiras, mas que aprofunda as desigualdades sociais entre as principais potências capitalistas e os países periféricos. Claramente essa alternativa está correta, então a gente marca aí a letra E. Mas tem uma reflexão importante, que as desigualdades não são apenas entre as grandes potências e os países subdesenvolvidos. É importante destacar que dentro dos países subdesenvolvidos também há grandes diferenças sociais, né? Também há grandes desigualdades sociais, assim também como, também certo em menor escala, mas também existem nos países desenvolvidos. Há uma ampliação das diferenças sociais que a globalização ajuda a
a gente observar melhor, ok? E é importante destacar uma questão que se fala constantemente sobre a globalização, que é essa ideia de exclusão das fronteiras e exclusão também do papel do Estado. Como se hoje na globalização, sobretudo numa globalização de corte neoliberal, o Estado não tivesse mais importância. Assim como a fronteira também não tivesse mais importância. Mas eu queria reforçar a importância dos dois. Os Estados hoje têm importância fundamental no controle de preços, nos processos de importação e exportação, no controle das fronteiras, no controle das moedas, né, na questão da gestão da moeda. Então hoje, atenção a isso, o Estado ganha um reforço da sua importância. Embora a globalização às vezes tente mostrar que o Estado não tem mais tanta importância assim, muito cuidado com isso. Pelo que a gente tem visto, hoje os Estados e o nacionalismo também têm crescido e têm crescido em importância e têm cada vez mais mostrado o seu papel de destaque, ok? Então é isso, atenção nesse tipo de questão de globalização que é muito comum na prova da PUC. Isso aí. Muito bem, galera, a questão 7 é uma questão para quem gosta de futebol, para quem gosta também de espaço urbano. No Brasil, o futebol começou oficialmente em 1894, quando as primeiras bolas aqui chegaram pelas mãos de Charles Miller, um brasileiro que naquele ano retornava da Inglaterra onde fora estudar. Era necessário ter recursos para adquirir as chuteiras e dividir as despesas com a compra de bolas e dos uniformes. Por isso, inicialmente, o jogo era só praticado por rapazes ricos. Se por um lado o futebol crescia nos clubes organizados, por outro também aumentava o número de seus praticantes em campos improvisados. Em São Paulo, nas margens dos rios Pinheiro e Tietê, já seria bom você sublinhar essa questão aí dos rios Pinheiro e Rio Tietê. Na atual Baixada do Glicério, ou no Vale do Riacho do Pacaembu, havia incontáveis campos de futebol, que, por aproveitarem as várzeas dos rios, acabavam sendo qualificados como futebol varziano. Hoje, essa é a denominação daquele futebol jogado por times de bairros ou por pequenos clubes, não necessariamente em várzeas. Ele dá duas imagens aí, né, sobre a história do futebol, tem umas imagens históricas aí. A questão é interessante porque ela vai associar duas características. Primeiro, a evolução social do futebol, né, como chega no Brasil como um esporte de elite, né, vindo da Inglaterra, mas que rapidamente se populariza, e o papel hidrológico aí das várzeas e a relação que a população vai ter com esse tipo de espaço. As várzeas são as planícies inundadas, né, dos rios, aí ele dá o exemplo do rio Tietê, que são áreas que não interessavam para as edificações, não interessavam para a especulação imobiliária, para o avanço dos espaços urbanos. Então, eram áreas que ficavam ali nos espaços urbanos relativamente inutilizadas. E aí o pessoal vai aproveitar essa estrutura topográfica para construir ali os primeiros campos de futebol. Beleza? Então, olha só o que a questão vai dizer. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as regiões metropolitanas no Brasil, considere as afirmativas a seguir. Número 1. O convívio social das camadas populares no processo de urbanização proporcionou a disseminação do futebol varziano como forma de apropriação coletiva das áreas não edificadas do espaço urbano. Justamente aquelas áreas que eram mais difíceis, as edificações eram as áreas que eram apropriadas aí pela população, inclusive a população mais pobre, pelos campinhos de várzea. Então, número 1 está certo aí, verdadeiro. Número 2, as várzeas, por suas características topográficas e hidrológicas, são naturalmente desfavoráveis a grande parte das formas de uso do solo urbano. Ou seja, não seria interessante para um desenvolvimento industrial, por exemplo, lá de São Paulo, construir uma indústria em cima da várzea, ou construir uma área de habitação, de aglomerados urbanos em cima da várzea. E por isso ela sobra no meio do espaço urbano e vira campo de futebol. Então, número 2, verdadeira também. Número 3. Muitas várzeas localizadas nas áreas centrais dessas regiões foram transformadas em vias de trânsito rápido, anéis viários e outras infraestruturas de circulação. Você poderia ter colocado até uma dúvida na sua cabeça, mas os exemplos que ele dá são tão concretos. Ele vai falar do Pinheiros e do Rio Tietê, onde a gente vê hoje, a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, viraram aí grandes áreas de circulação de carros.
né? Então, número 3 está certo. E número 4, a impermeabilização da cobertura do solo, devido à prática do futebol em campos improvisados, multiplicou o problema das enchentes em regiões metropolitanas. Um exagero, né, amigos? Não é só a área da várzea ali pequena que, ocupada, vai ser responsável pelas enchentes. Considerando a dinâmica das regiões metropolitanas do Brasil hoje, o grande responsável pelas enchentes é um processo de construção de canais, retilinização de canais, né? Os rios foram todos retilinizados, canalizados, e cada vez eles acumulam mais sedimentos. Além disso, você tem um processo de compactação e impermeabilização de todo o solo, fazendo com que a água não infiltre mais. E aí você tem dois processos: o escoamento superficial e também o processo de assoreamento dos rios urbanos, que vão ser os responsáveis pelas enchentes, e não o campinho de várzea. Então, a número 4 não está certa. Só as certas são a 1, 2 e 3. O gabarito, portanto, é a letra D. Tudo bem? Isso aí. Gente, questão número 9, uma questão de clima, né? A PUC gosta de trabalhar questões de geografia física, clima, vegetação, relevo, né? Até cartografia, então é importante ficar ligado nesses módulos aí antes de fazer a prova da PUC. Analise o gráfico publicado em agosto de 2013 no site Climatempo, com a previsão para as temperaturas máximas e mínimas da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante 10 dias. E aí ele mostra aí a evolução das temperaturas mínimas e temperaturas máximas, né? A máxima representada pelo cinza mais claro, a mínima pelo cinza mais escuro. Mas, a princípio, antes de entrar na questão, a gente já vê duas informações que a questão dá. Primeiro, ele diz a época do ano, ele diz aí que são 10 dias do mês de agosto. Então, a princípio, você já vai colocar aqui do lado do gráfico que estação do ano nós estamos vivendo aqui no hemisfério sul em agosto. É o inverno, né? Então, você já chegou aí e já matou, ó, inverno. Isso vai ajudar na resolução da questão. E outra coisa que ele dá é que é a região sul do Brasil, né? A cidade de Porto Alegre. Beleza. Inverno na cidade de Porto Alegre, na região sul do Brasil, a gente já sabe que tem temperaturas baixas, né? E a questão e o gráfico vai mostrar justamente isso, ó. A máxima, que era de 30 graus no dia 8, vai cair vertiginosamente e vai ficar aí entre 16, 15, 16, né? E depois, lá para o dia 15, a máxima começa a subir de novo. Mas a mínima, olha só, a mínima começa no dia 8 em 13, cai também, vai chegar no mínimo de 4 graus no dia 11 do 8, faz bastante frio, né? E aí ela se mantém ali entre os 6, 5, 6 graus. Ou seja, você tem uma temperatura bastante baixa, uma média de temperaturas baixas, e ele já diz a estação do ano. Estamos no inverno, região sul, e temperaturas bem baixas. A análise das variações de temperatura permite inferir que, no dia 9, a cidade de Porto Alegre estaria sob a atuação de uma massa de ar. Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente está vendo aí que ele está falando da região sul do Brasil, e ele está falando do dia 9 de agosto, né? Está vivendo o inverno. Galera, no inverno, no inverno que a única massa de ar com característica fria aparece no Brasil. Quando a gente faz aquele estudo das massas de ar, a gente vê que só uma massa de ar com característica bem fria aparece no Brasil justamente no inverno. Que é qual massa? Aquela massa polar atlântica, né? Qual é a característica principal da massa polar atlântica? Ela é fria e ela é úmida, né? Ela se forma lá no Polo Sul, né? E ela vem se deslocando para o Brasil, né? Ela vai se deslocar, vai passar pela região sul primeiro, e ela vai chegar até lá na Amazônia, causando aquele fenômeno que a gente conhece como friagem, né? E também causando muitas chuvas frontais, porque ela é uma massa fria e ela vai encontrar com algumas massas quentes pelo território brasileiro e ela vai, portanto, causar chuvas frontais. Beleza, a questão nem precisa saber tanto isso para a gente matar a questão. Então precisa saber que é resultado aí da massa polar atlântica que se forma exatamente lá no Oceano Atlântico, bem perto do Polo Sul. Então vamos lá. Qual é a massa de ar que estaria sob influência? Letra E, polar pacífica.
Não, né? Não é essa massa, não chega nem aqui. Polar seca. Tropical marítima, né? A tropical marítima não ia trazer um frio como esse. Continental atlântica, né? A continental atlântica também traria um frio como esse. E aí, como a gente já sabe, a dinâmica de massas de ar no Brasil, sobretudo no inverno, a nossa massa fria característica é a polar marítima, ou a famosa MPA, massa polar atlântica. Tá certo, gente? Então, matamos a questão, gabarito, letra A. Ok? E, gente, então a questão número 10, uma questão bem característica da prova da PUC, uma questão que vai trabalhar aí as formas, os croquis de bacias de drenagem, bacia hidrográfica, né? Então, ela é bem tranquila também. Só que ela exige que vocês entendam as diferentes formas de croquis, as diferentes formas de bacias hidrográficas. Quando você entende isso, a questão fica muito simples de matar. Olha só, leia a informação e analise o croquis a seguir. As bacias hidrográficas são constituídas pelas vertentes e pela rede de rios principais, afluentes e subafluentes, cujo conjunto forma a chamada rede de drenagem. Essa drenagem origina os padrões, desenhos, que os canais fluviais configuram sobre a superfície da bacia hidrográfica. Ele dá um perfil de drenagem aí, bem específico, né? Ele vai fazer, tem esse desenho aí, e ele vai falar o seguinte: o padrão de drenagem acima exemplificado classifica-se como. Então vamos lá, galera. Olhando esse mapa, a gente percebe, olhando esse perfil de drenagem, a gente percebe claramente que ele tem um perfil de meandro. O que seriam os meandros? Os meandros são esses desenhos curvilíneos que são formados pela dinâmica dos rios. Por que um rio naturalmente tem um perfil, quase todos os rios têm esse perfil meândrico. Por quê? Porque o rio vai seguindo e vai seguindo o seu fluxo de carregar os sedimentos. Então, nessa parte aqui mais gordinha, é uma parte de deposição de sedimentos. A parte mais magrinha é uma parte de fluxo de sedimentos. Então, essas curvas são, na verdade, processos de deposição de sedimentos que os rios vão fazendo, né? Então, o grande problema das cidades que vai gerar aí algumas enchentes, que a gente até falou em outra questão, é quando se pega um rio como esse e torna ele totalmente retilíneo, né? Ou seja, o fluxo que tem ali um movimento de energia que é gasta quando se leva os sedimentos de um lado para o outro, ele perde isso. Então o fluxo passa a ser retilíneo, passa a ser contínuo, com muito mais energia, né? Então esse é um movimento natural, né? E é um perfil de drenagem conhecido como perfil de meandros. Porém, é importante que a gente fale sobre outros tipos de perfis também. Olha só, o padrão de drenagem acima exemplificado classifica-se como letra A, radial. O que seria uma estrutura radial? Onde tem uma parte central e todos os afluentes convergem para aquela parte central ali, para aquele canal central. Não é o que a gente tem visto. Nesse perfil a gente vê um perfil de curvas. B, retilíneo. É aquele exemplo que eu dei que acontece basicamente nas cidades, né? Fundamentalmente nas cidades. Quando por um processo artificial, a bacia hidrográfica é toda retilinizada, né? Os rios e os canais passam por um processo de retilinização que vai fazer com que o fluxo seja muito mais forte, né? Aqui a gente não vê nada retilíneo, a gente vê exatamente as curvas desse perfil de drenagem. Embora existam também rios, naturalmente têm perfil retilíneo, também é importante destacar isso. Letra C, dendrítico. Veja bem, esse perfil dendrítico, ele vem do radical de dente mesmo, né? Então, é quando você tem uma espécie de perfil de drenagem que tem uma série de canais ramificando para um rio principal, ou seja, formando uma espécie de dente, né? Uma espécie de conjunto de dentes. E não é bem o que a gente vê aqui, né? A gente vê só um canal bem meândrico, né? Letra D, entrelaçado, quando uma bacia tem vários rios que um entrelaça com o outro, né? O nome já sugere isso. E letra E, meandrante, né? Ou seja, um meandrante que é aquele que a gente já falou, que a gente observa aí claramente nessa letra E, né? Perdão, nesse perfil que a gente vê nessa questão, né? Então, esse perfil aí, ele é bem comum em vários rios, sobretudo nos países tropicais, né? E ele é naturalmente desenhado, ou seja, significa aí
um testemunho da erosão fluvial. Ele está, na verdade, levando sedimento de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? E isso também faz com que o rio seja equilibrado em seu fluxo. Beleza? Então, considerando todas as formas de perfis de drenagem, claramente, o número 10 aí é a letra E, a resposta correta. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção. A gente termina aqui mais uma aula PUC. Eu desejo a vocês uma excelente prova. Até a próxima. Até mais.